Vamos destrinchar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Destrincha aí, Irmão. E hoje o tema é muito agradável, é conhecimento que nós queremos levar para vocês. O tema de hoje eu vou deixar para a Flávia. Cristão versus universidade. Interrogação, Olha o que é isso? o que é isso? Tem algo para destrinchar aí? Muita coisa, hein? Eita! E as nossas convidadas de hoje irão nos ajudar a destrinchar melhor. E Não é mesmo? eles podem participar, né? Com certeza. Pode ir lá na página do nosso YouTube, nosso Instagram, manda uma mensagem no nosso direct, ou assim que nós abrirmos a caixinha, você manda lá sua sugestão, sua perguntinha, e aí a gente vai poder interagir melhor. No YouTube, certo? pode dar uma curtida, pode comentar, pode se inscrever. Se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e poder também nos ajudar nessa divulgação. Pode do nosso brigar trabalho. com a gente também, se não concordar? Pode, com certeza. Pode, isso é bem gostoso, né? Estamos aqui para aprender juntos. E hoje nós vamos aprender muito, hein? Com certeza. Maravilhoso. Isso que é o bom desse programa, né? Nós que estamos desse lado já vamos aprendendo, somos o primeiro, né? Que maravilha. Então, conosco está a professora Josane Lima Santiago, a professora da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, atua na área de organizações sociais, agroecologia e mercados justos. Eu leio assim, mercado justo, já dá um tema. Tudo que eu vejo assim já dá um tema. Tem formação nas ciências agrárias e ciências ambientais. E tem mais, só que esse mais aí a gente fala depois, né? Porque o currículo é grande. E também temos a Nathalie Pinheiro Rabelo, design, né? Eita, mestrando em ciências do ambiente e sustentabilidade na Amazônia, da UFAM. Participa de projetos socioambientais no núcleo de socioeconomia da UFAM, através de pesquisas, de intervenções de design e divulgação. É isso? É isso mesmo. Então vamos ouvir primeiro aqui, dar um bom dia, professora. Bom dia. Então, bom dia a todas, a todos aqui presentes. E agradecer o convite, né, que vocês também fizeram. E dizer que é uma oportunidade também para a gente socializar as aprendizagens que a gente também vem fazendo nesse ambiente da universidade. E estamos aqui para essa troca, acho, sobretudo, uma troca de conhecimentos, de saberes, né, que vamos fazer aqui nesse espaço com vocês. Então, a gente espera, sim, o feedback. Opa, que legal. Muito bom. Olha, assim como a professora, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estarmos debatendo um tema tão importante, tão relevante para os dias atuais, e que seja um bate-papo rico, de muita troca, né, e estamos aqui para isso. Nós precisamos diariamente estar discutindo sobre isso, né? Sim. Porque são temas que, por vezes, passam por despercebidos, né? Sim. E hoje nós pretendemos discutir para podermos também fazer esse tema um tema comum de discussão, né? Sim. Interessante, a pessoa pode interagir conosco pelos nossos canais. Mas antes de iniciarmos aqui as perguntas, para a gente ter mais conhecimento desse tema, como é que nós estamos se comportando dentro da universidade, cristãos e universidade, da casamento, da separação, da fica, né? Ou dá um período de... O que é que vai dar isso? Mas nós precisamos iniciar também agradecendo nossos amigos apoiadores, que têm nos ajudado, né? Eu gosto de dizer isso, eles apostaram naquilo que está iniciando. É difícil alguém apostar, né, em um projeto que está iniciando. Às vezes as pessoas gostam de entrar num projeto que já está andando, já tem vários seguidores, mas esses apostaram muito em nós, graças a Deus, e que Deus possa nos abençoá-los. José Marques, um abraço, José Marques. FCC Produtos Químicos, do nosso amigo Ney. Isso, a construtora brilhante do nosso amigo Igor e Sálvio, certo? É isso mesmo. E a funerária Viana, nosso amigo Viana, nosso amigo Sérgio e também o nosso amigo Rossetti, da HR7 Engenharia. E nós pedimos de cada deles uma plaquinha ou algo que eles pudessem ter para a gente apresentar na mesa para quem vai nos assistir pelo YouTube, né? E tem também nosso amigo Salles, da Big Delícia. Olha. Nós temos aqui umas delicinhas aqui, especialmente lá da Big Delícia. Nosso amigo apoiador Ney. Salles, nosso eu não amigo sei se Salles. A professora Josênia Nathalie come, mas tem sabores aqui de queijo, tem de churrasco, tem até de pimenta, né? Qual é esse outro amarelinho aí, hein?
tem de queijo, Tem tem limão, esse pode pegar aqui. Esse aqui é de churrasco, costelinha com limão, olha. Costelinha com limão, eita, mas deve ser gostoso, hein? Tu já comeu, Flávia? Já, uma delícia. Né? Eu e a Nicole sempre. Quem mais come é o nosso diretor, né? Quem mais come é ele. Nosso diretor também sempre dá umas beliscadinhas ali. Então, nossa gratidão, pois é, né? Ele vende para tantas pessoas, né? Principalmente para mercearias, né? O comercial, assim, é muito bom. Ele ficou de mandar muita informação para nós e você vai saber, mas experimente. Você encontra em vários lugares, tá bom? Um abraço a todos, Deus lhes pague. Agora, vamos entrar, né? Vamos entrar no tema, vamos destrinchar esse tema? Vamos. E nós temos a primeira pergunta que nos assim, suscitou, que veio assim, um questionamento para iniciar, algo assim, bum. Falar de Jesus na universidade hoje é fácil? É fácil? Eita pergunta! Eita pergunta, não é. Não é. Pode começar, professora, a senhora... É assim, eu diria assim, falar de Jesus, da pessoa dele, né? É um desafio quando a gente, como cristão, tenta esconder o que nós somos, né? Eu falo da minha própria história antes de ser professora, então fiz a minha escolha profissional, o meu curso foi em agronomia, né? Sou engenheira agrônoma. E aí, a primeira coisa também foi assim, né? Os colegas diziam assim, vai para a universidade, vai deixar a comunidade, né? Eu era catequista na época. E aí eu dizia assim, não, nada disso, eu acho que a universidade vai ser um espaço a mais de atuação, né? Como cristã. E para mim, durante todo aquele período, foi isso, né? Foi isso de viver a minha fé e a minha vida. Porque eu não vejo separado essas duas dimensões, né? Ou a gente é cristão em qualquer espaço. Então, desde a minha juventude, eu tinha essa convicção, e tenho, né, até hoje, muito isso, de que falar de Jesus, propriamente, pelas minhas atitudes, né, pelas minhas posturas. Então, foi isso que alimentou todo esse tempo, né, porque fazer um curso de agronomia era passar o dia inteiro na universidade, é um curso integral, né? Então, a minha maior parte da minha vida era ali. E aos finais de semana, claro que eu ficava na minha comunidade, né? Sempre participei de comunidade. E, assim, eu aprendi muito com os meus pais, né? Com a minha mãe, principalmente, que foi a que introduziu a gente numa comunidade aqui, Nossa Senhora de Nazaré, lá na Compensa. E nós tínhamos esse tempo para tudo. Então, eu aprendi com ela, disse, estudar, né? A gente está na igreja, a gente está na comunidade, e agora esse espaço você vai estar na universidade. Então, nesse sentido, eu fui aprendendo também, né? A ser presença também no espaço universitário, sem perder a minha identidade, sem perder as minhas crenças, né? E fiz todo esse caminho até chegar onde eu estou hoje, né? Como professora, né? Nessa mesma coerência, diga-se que é uma busca também da coerência da gente praticar aquilo que a gente fala, né? Então, hoje eu tenho 50 anos, quando eu entrei na universidade eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, veja assim, o caminho que a gente também vem fazendo e vem amadurecendo. Vem amadurecendo. E nesse segmento de Jesus, porque para mim é muito claro, né? Nós somos seguidoras de Jesus de Nazaré. Então, é esse Jesus que eu sigo sempre. Né? Então, vim buscando durante toda essa minha trajetória na universidade ser coerentes, de fato, com o projeto de Jesus, com o seu reino. E a universidade também é espaço de missão. Sim, e diante disso entram ali grandes desafios, né? Dentro dessa linha ali de pensamento, né? Ou sou cristão, mas a partir do momento que você adentra em um lugar onde existem várias pessoas com diversos pensamentos, com diversos tipos de caráter também, né? Ali entram os grandes desafios e aí que eu gostaria de ouvir um pouquinho também da sua experiência também, Nathalie. Você pode contar um pouquinho sobre os seus desafios? Sim, o primeiro ponto que eu percebi, existe um pouco de diferença sobre essa percepção quando a gente se coloca nos ambientes da universidade pública e particular. Eu senti essa diferença. Né? Especialmente na universidade pública, há uma resistência maior
nessas questões relacionadas ao cristianismo. Eu acho que diante de toda a história que vem, e principalmente com essa questão do humanismo muito forte dentro da universidade, tornou-se mais desafiador, né, você falar a respeito da tua fé, da tua vivência de forma tão aberta. Né? Uma coisa que eu havia conversado, inclusive, com a professora hoje, graças a Deus, existe um espaço aberto para diálogo a respeito de todos os temas. Mas, ao mesmo tempo que se abriu esse espaço para discutir os diversos temas, a discussão a respeito do reino, a discussão a respeito da palavra de Deus, dentro da universidade, ele diminuiu o espaço. Foi um sentimento que eu tive. Né? Então, podia-se falar de qualquer assunto, mas quando entrava-se em qualquer tema relacionado à fé, ao cristianismo, né, a questões da palavra de Deus, normalmente as pessoas te olham de um jeito mais torto, como se você estivesse fazendo algo de errado, como se você quisesse impor algo, e não falar da tua vivência. Então, a forma que a gente tem, muitas vezes, de mostrar que existe um caminho diferente é como a professora falou, vivendo e mostrando pelo exemplo e no dia a dia. Mas a questão do espaço para o diálogo existe para outros temas, mas para esse está ficando cada vez mais estreito. É um sentimento que eu tenho. Não sei se isso é comum para a senhora também como professora, mas eu, como aluna, senti esse cenário. Sim, sim. Eu havia até comentado, né, que eu tenho alguns colegas que também vêm tentado, assim, ao longo desse período. Eu não participei do meu tempo de estudante, né, mas a gente sabe que também nas universidades a gente tem a pastoral universitária, né? Só que por questões mesmo, assim, eu acho que, quando eu falei assim, a universidade, né? Eu sempre estudei universidade pública, eu não sei como é a universidade privada, mas realmente, quando você vai para esse espaço da universidade pública, né? Então, é um mundo, né? Uma coisa é você estar lá na tua escola no ensino médio, né? Eu estudei sempre em escola pública, e aí, então, você está ali naquele espaço, né? Aí, daqui a pouco, você vai para esse universo aí, né? O nome já diz, né? Universidade. E aí, então, nossa, é um mundo realmente... E aí você tem que estar muito bem fortalecida nas tuas bases, sejam elas na tua família, seja realmente na tua comunidade de fé, porque realmente, senão, aquilo lá você é engolida. Você é engolida, né? Porque, como eu falei, né? Como estudante, eu passava o dia inteiro na universidade. A minha vida era praticamente dentro da universidade. E depois, né? E aí, então, nesses espaços, você também tem grupos que se preocupam, né? Com essa acolhida da juventude que vai para lá. E aí, a pastoral universitária é um desses, né, trabalhos que a Igreja Católica faz. Então, tem algumas congregações religiosas que assumem esse serviço, né? Mas realmente é difícil de você estruturar assim, um serviço. Por quê? Porque você tem que ter toda uma metodologia também de aproximação dessa juventude que mudou. Eu digo assim, que a juventude, do meu contexto, viveu desafios específicos. A juventude de hoje são outros desafios muito mais, né, preocupantes. Eu sei porque eu também acompanho, né, dou aula para jovens, e realmente você precisa estar assim, motivando, incentivando, né? Você precisa conversar, não é só você ministrar o conteúdo para o aluno, mas é você ter espaços também de diálogo com esses alunos naquelas horas dos corredores, de você encontrar seus alunos, de perguntar como é que estão, porque às vezes na sala de aula não dá tempo de você ter esse diálogo com os meninos. Mas eu tenho muito essa sensibilidade também de perceber quando o aluno não está muito bem, né? E aí depois eu chamo para conversar, para saber o que está acontecendo, porque não é só, né, você também ministrar o conteúdo e achar que se um aluno foi muito ruim na prova é porque ele não estudou. Acho que tem outras coisas também por trás, né? Então eu sempre faço esse esforço também de não ser só aquela professora que ministra o conteúdo e pronto, cumprir meu papel e o aluno que se vire. Não, procuro sempre chamar para esse diálogo, né, para saber o que está acontecendo, para saber também o que aquela disciplina vai impactar na vida dele profissional. Porque acho que toda disciplina que a gente faz no curso, né, que você escolhe na universidade,
ela tem uma importância na tua formação, né? Na tua formação. Então, você tem que ver o que isso significa na minha vida, né? Quais são as aprendizagens daquele conteúdo que também vão me fortalecer enquanto um cristão na minha atuação profissional, porque na universidade, infelizmente, né, ainda é assim, nós estamos preparados, ou nós preparamos agora pessoas, como que eu te digo, né, como professora, eu estou do lado de cá agora, né, eu estava do lado de lá, e eu estou desse lado, mas eu sempre com essa preocupação, eu não estou na universidade para formar competidores, né, porque a gente vem, quando entra nesse universo, é assim, você tem que ser melhor. Sim. Você tem que ser o melhor. Mas melhor em quê? Né? Então, acho que isso também, acho que o Papa Francisco, nessa chamada que ele fez também para o Pacto Global da Educação, é pensar realmente a educação como um espaço de formação humana, da gente ser realmente pessoas que pensam nos outros, que se importam com os outros, né? E não apenas bons profissionais. E o meu irmão está morrendo aqui do lado e eu não faço nada, né? Eu viro as costas e acho que aquilo ali... Então, para mim, é um desafio muito grande a gente trabalhar com essa juventude, essa formação para a vida, né? E não apenas uma formação para você competir no mercado, para você ter um salário, né, muito bom, claro que é digno para todo mundo ter o seu salário pelo aquilo que você faz, mas assim, não para pisar em cima dos outros para eu conseguir esse lugar. Então, para mim, hoje é um desafio quebrar esse paradigma. Nós estamos ali num espaço de formação onde a gente vai aprender juntos a sermos mais irmãos e irmãs uns dos outros, né? Então, essa que é na minha atuação como professora, eu faço muito isso. E é muito interessante, porque começa não começa primeiro com o diálogo, a senhora não chega lá dizendo, tem que fazer isso, você jovem, tem que ser assim. Não, começou com uma pequena atitude, né? E hoje em dia nós precisamos saber ter essa pedagogia, porque os jovens hoje têm uma certa dificuldade de aceitar algumas coisas, né? E primeiro você ensina com o seu testemunho, né, com o seu modo de vida, e depois que ele vai se abrindo, aí você vai com as palavras, né? Muito interessante isso. Tem uma situação que o jovem na escola hoje, universidade, não, o jovem pode tudo e o professor pode menos, o educador, né? Você falava da questão da entrada na universidade, depois aluna, professora, mas antes era de um jeito, hoje está do outro, melhorou, piorou. O jovem, por exemplo, ele entra na faculdade e ele é consumido por tudo aquilo que a faculdade, vamos falar assim, cobra o benefício dele, para ser um cidadão, um profissional, mas se consumir na universidade de estudo, porque o estudo não é só na sala de aula, tem pesquisa, tem campo, tem tudo. Então, isso tudo é um perigo para ele deixar a fé dele de lado? Eu diria que não é um perigo, assim, porque eu diria assim que, por exemplo, nesse trabalho que a gente faz, acho que a Nathalie depois pode falar um pouco melhor dessa vivência dela, assim, porque assim, nós pertencemos a um núcleo, porque assim, quando fala universidade, né, mas aonde é que chão você pisa? Então, lá na universidade, eu sou da Faculdade de Ciências Agrárias, e a Faculdade de Ciências Agrárias é constituída por departamentos, por grupos de pesquisa, então eu pertenço a um núcleo chamado Núcleo de Socioeconomia, que junto com a professora Terezinha Frasti, nós ajudamos, enquanto estudante ainda, era estudante de mestrado, nós criamos esse núcleo, né, para fazer trabalho justamente em comunidades rurais, porque essa sempre foi a paixão da professora Terezinha e a minha, porque eu sou do interior do Amazonas, né, minha família é do Careiro da Vaz, então sempre quis fazer um trabalho assim com a comunidade. Tanto é que quando eu escolhi agronomia, meu pai disse assim, menina, por que tu vai fazer agronomia? Eu já vim de lá do interior. Eu disse assim, pois eu quero voltar para o interior. Não no sentido assim de voltar, mas assim, de como que eu poderia também melhorar, né, contribuir para a melhoria de vida das pessoas. Porque meu pai sempre falou, nossa, o trabalho na agricultura é muito pesado, né? Eu já vim para a cidade para dar uma qualidade de vida melhor para vocês, né? Mas esse papai, mas as pessoas precisam melhorar a vida delas também lá. Elas não precisam sair de lá. A gente precisou sair por questões do estudo, né? Mas
eu acredito muito que a gente pode viver no lugar onde a gente nasceu, claro, com todos os direitos, né? E aí, então, nesse núcleo, eu pude experimentar essa saída da sala de aula. Porque, assim, uma coisa assim, você está nesse espaço, né, de formação, trocando ideias, é legal e tal. Mas outra coisa, como eu falei, a gente vê em que esse conhecimento vai ajudar a mudar essa situação, né, de vida das pessoas que a gente tanto quer, né, que seja, que acho que é o projeto de Jesus, né, que as pessoas vivam em abundância, que vivam, né, bem, que tenham, não acumular, né, que acho que isso tem que ser muito claro. O projeto de Jesus não é o acumular, mas é o você ter para você viver bem e compartilhar com seus irmãos e irmãs, né? Então, nesse trabalho com o NUSEC, nas comunidades, eu aprendi muito isso, até esse olhar também, né? De que também a gente não vai, a Teca sempre me ensinou muito isso, né? Ela disse, olha, quando a gente vai fazer um trabalho nas comunidades, a gente não tem que ir com aquele olhar de dizer assim, eles precisam disso, eles precisam daquilo. Não. A gente tem que perguntar, vocês precisam mesmo disso? Porque às vezes é uma necessidade minha e não é deles, né? E ela sempre contava para a gente essa experiência quando ela foi para as comunidades, né? Que ela queria tanto fazer o bem, mas ela acabou às vezes atrapalhando um pouco, né? A vivência das comunidades, porque elas tinham outras relações nesse sentido, né? Então esses espaços de vivência nas comunidades nos aproximam mais, professor e aluno, né? Mais do que na sala de aula propriamente dita, eu digo. Porque lá no campo você vai se perceber como você é. Sim. Né? Então, já, assim, por exemplo, a gente já teve experiências de passar uma semana, eu já passei 15 dias num barco, convivendo com diferentes pessoas, né? A gente fazendo trabalhos em comunidades, né? E ali você conhece as pessoas como elas realmente são, né? E aí esse espaço também para essa troca, né? Para esse diálogo, de você se aproximar, de você realmente crescer juntos também com as pessoas. Então, eu diria assim que nesse espaço há o crescimento, claro, mas claro que também, né? Eu acho que tem essa coisa também de, eu digo sempre assim, que o problema não é só com o meio, eu acho que o problema também é com você. Isso. O problema no sentido assim, a universidade vai mudar o meu estilo de vida? Pode mudar, mas se você deixar. Isso. Entendeu? Agora, se você conseguir integrar isso na tua vida e buscar um caminho que vai fortalecer aquilo que você acredita, as tuas convicções de fé, né? De uma sociedade justa, das pessoas terem realmente aquilo que elas precisam, né? Então, isso a universidade vai te dar esse parâmetro para você ir em busca disso, que foi sempre essa busca, né? Como eu falei. Fiz agronomia, mas eu não sabia plantar uma cebolinha. Eu te digo mesmo. Aí, isso que meu pai disse assim, mas como tu não tem? Eu disse assim, pois é. E quando eu me deparei fazendo o curso de agronomia e com outros colegas que já tinham passado por escola agrícola, né? Então, que eles sabiam muito, né? Eu vou me aproximar deles, que eu vou aprender com eles, né? E aí, então, a gente vê também, né, que era uma necessidade minha também dessa vivência que eu queria ter mais com a terra, com a água, né, com a floresta, né, de conhecer mais as minhas raízes. E aí, então, essa foi a minha busca quando eu fui procurar fazer agronomia, né? Podia ter feito qualquer outro curso, mas foi a agronomia que me chamou a atenção e é ali que eu ampliei, né, os meus conhecimentos acerca realmente até da Amazônia em si, porque sendo amazônida, eu não conhecia tanto a Amazônia, e não conheço tudo da Amazônia, mas eu conheço hoje uma parte dela, né? E quem me deu essa vivência foi a universidade. E a senhora falou uma coisa muito interessante que eu estava, um dia desse estava pensando sobre isso, da importância de nós irmos para além da superfície. Não pensar, não como a senhora estava falando, né? Uhum. Não só olhar no problema do outro, né? No que ele tem que resolver, ou então naquilo que de ruim que ele pode me trazer, eu como cristão, para mim como cristã, dentro da universidade. Mas, e aí? E eu? Né? O que tem sido isso para mim, essa experiência? E aí entra aquela discussão. Por exemplo, eu gosto de pensar muito assim. Eu aprendi a ser cristã mesmo de forma concreta, mesmo quando entrei na universidade. Eu aprendi a ser cristã quando entrei na universidade. Porque antes de entrar na universidade, eu entrei na universidade bem novinha.
com 17 anos. E então, antes disso, as minhas realidades eram só o quê? Dentro da igreja. Perfeito. Mas dentro da universidade, ali eu conheci a real realidade. A real realidade foi bem redundante, real, me né? perdoe. Ali tua convicção de fé foi posta à Isso, prova. nossa, Isso que era uma coisa aí que eu ia trazer. Entrei Perfeita. ali, conheci as realidades dos jovens, pessoas de personalidades totalmente diferentes. E aí você tem 3 opções. Eu estava até elencando quando eu vinha para cá. Você tem a opção de se submeter ao que eles pensam, né, para ser aceito ao grupo. Perfeito. Você tem a opção de passar os 5 anos de universidade discutindo, debatendo, sujando as mãos, dizendo, a igreja não, tá errado isso aqui. Ou você tem a opção de amá-los, de Perfeito. acolher, Perfeito. né? E é aí que entra o aprendizado de ser cristão, porque De fato. quebra aquele tabu de que a igreja não acolhe, de que a Sim. igreja não ama, de que a igreja é contra isso, de que a igreja é contra aquilo, né? Aí quebra o tabu e aí entra o respeito, Exatamente. que é a correspondência deles para conosco, né? A correspondência dos alunos para com a professora, porque sabem que ela é uma cristã, mas que não vai olhar para julgá-los, né? Isso. Mas vai acolhê-los, vai olhar para além disso, né? E assim como também foi para mim, né? Estavam até perguntando para mim, Flávia, quais foram os 3 desafios da universidade? Olha, me respeitavam, porque eu não olhava para o que eles eram, né? Mas para o que eu também posso aprender com eles. Isso, a questão do coração, né? Tu trouxeste um ponto muito importante, porque, de fato, quando isso vale para a vida, não apenas para a vida cristã. Nós realmente crescemos quando somos colocados diante de confrontos, né? Quando saímos da nossa zona de conforto. E, para mim, foi bem desafiador no início, porque eu vim de um mundo muito diferente, e a universidade é um universo de pessoas, de saberes, e é uma diversidade extraordinária. Mas, diante dessa diversidade, há sim o risco de você, se não tem a tua convicção de fé muito bem formada, se não tem os teus valores muito bem estabelecidos, para você ser aceito, você acabar tentando espelhar as pessoas com quem você convive. Isso naturalmente acontece em qualquer ambiente, né? E essa questão que tu trouxeste, né, da gente conviver em amor, e antes de eu chegar, eu sou cristã, eu sou a certa e etc., é você mostrar que em amor, em sabedoria, você pode melhorar a vida das pessoas que estão ao teu redor, em palavras de acolhimento, né, em exemplos, de fato, de contribuição, tanto no teu meio universitário quanto com a sociedade. Porque daí também quebra exatamente esse tabu que foi criado em relação à igreja, como uma igreja inquisidora, uma igreja que aponta o erro, uma igreja que se posiciona como a única certa e o resto todo errado. E, na verdade, o que Cristo ensinou a gente foi exatamente a amar, a acolher, né? E mostrar um caminho diferente, mas não através de guerra, né? É através do amor. Então, essa questão de você trazer esse exemplo no teu dia a dia pode ser, sim, desafiador. Você tem que estar muito fortalecido na tua fé. Mas é exatamente ali dentro também aconteceu isso comigo. Eu acho que eu nunca me percebi tão cristã quanto no momento em que eu adentrei na universidade. Porque ali, quando eu tinha minha convicção de fé sendo batida todo santo dia, as pessoas trazendo valores totalmente contrários àquilo que eu acreditava que deveria seguir. E aí era um momento de dizer, é nisso mesmo que você acredita? É isso mesmo que você vive? Ou isso era da boca para fora? E ali, naquele confronto, eu fui forjando cada vez mais a minha vivência com Cristo. E eu acho que isso até conseguiu me aproximar, porque isso me exigiu uma busca ainda maior da minha fé, entender ainda mais a palavra, entender ainda mais qual é a mensagem, qual é a verdade que ele deseja passar, para então, através do exemplo dessa vivência, conseguir colocar isso na prática do dia a dia. E não simplesmente pegar uma Bíblia abaixo do braço e ficar apontando o erro das pessoas. Isso. A professora falava de pastoral, mas essa questão, e a gente gostaria de saber disso, essa pastoral universitária, se ela existe, se ela funciona, como é que ela trabalha isso dentro da faculdade, tem os seus espaços, os seus momentos, qual é a preocupação dessa humana de gerar amor realmente, de acolher o outro sem apontar, sem dizer eu sou Deus, né? Porque muita gente vira Deus. Aluno querendo dizer que ele quer, eu vou usar essa expressão, empurrar a goela abaixo. Quer ser o bonzão, né? O que ele é, ou então o outro quer empurrar. Jesus não se empurra a goela abaixo, ele nunca disse isso, né? Mas
além de saber dessa questão da pastoral, a professora falava de convicção de fé. E quando passou por um curso, determinado curso que o pai disse, puxa vida, esse aí logo, mas a fé foi fortalecida, deu para mim ver daqui que ela se fortaleceu ainda mais. Mas além disso, os alunos, os discentes, né? Eles identificam algo diferente na pessoa, na professora ou na colega que é aluna também, ele identifica algo que depois vem aquela curiosidade de querer saber o que é, por que você é assim. Verdade. Eu estava lembrando aqui, né, que no curso de agronomia, né, os colegas que depois ouviram o programa, eles vão se dizer isso. Tinha sempre, o curso de agronomia foi um dos primeiros da universidade, né, assim, que se consolidou, né, enquanto um curso da UFAM, né, que não era UFAM, era UA, né, era Universidade do Amazonas e tal. E aí, então, a fama dele é que no curso de agronomia, quem entrava, né, virava maconheiro e tal, consumia. Aí eu não sei se meu pai ouviu falar disso, não sei porquê. E aí ele disse, mas é logo agronomia. Eu disse, mas, pô, agronomia é tudo na minha vida hoje. Aí então, claro, entrei nesse grupo, né, era um grupo muito bom mesmo, né, na universidade. Então, a minha turma, sou da turma de 93, né, da universidade. E eu também era vestibular, né, então a gente ralou bastante para conseguir essa vaga lá. E aí, então, pegamos a universidade naquela transição, né, era uma universidade que estava muito sucateada. Tanto é que quando eu descobri assim, que não tinha nem sala de aula para mim, eu disse assim, meu Deus, estou triste. Acho que a minha escola lá do bairro tem mais recursos do que aqui na universidade. E aí eu me vi junto com os meus colegas, indo nas outras unidades para pegar carteiras, né, para a gente levar para a sala de aula, organizar o espaço onde o professor ia dar aula, né? Eu disse assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a universidade, né? Quer dizer, aquela minha ideia da universidade naquela hora caiu, assim, meu pai, não era isso que eu pensava para mim, mas tudo bem. Mas aí depois eu agradeci até de ter participado com os colegas de todos esses movimentos lá dentro da universidade, que também dizer que como estudante, eu também era chamada, né, nesse espaço também, junto com os meus colegas, a gente buscar realmente melhorar o nosso curso. Né? Então, então, o movimento começou com os alunos e que depois foi expandindo também para os professores. E aí os meus colegas diziam assim, eram 3 colegas, né? Então apelidaram a gente de 3 Marias. Olha as 3 Marias, só andam juntas e tal. E quando tu falaste esse negócio do grupo, realmente de você... Hoje o pessoal fala muito nessa questão do bullying, né? De você ser perseguido por aquilo que você é diferente, né? E aí você disse, pô, eu sofri muito bullying, mas nem por isso, né? Quer dizer, a gente, pode te dizer, hoje os desafios que começam com criança, né? De você ser ou mais gordinho, ou magrinho, ou não sei o quê, aquela coisa toda. Mas eu tinha essas coisas em mim, mas não chegava em casa assim, sabe? Chorando, dizendo, ai, não fui aceita, não fui não sei o quê. Não, eu tentava também entender também por que meus colegas agiam desse jeito, né? E na universidade, então, com essa coisa que os meninos ficavam dizendo, por que vocês não se misturam com a gente? Eu disse, não é questão de misturar. Nessa hora aqui, que eu estou junto com vocês, a gente está junto nisso. Mas tem coisas aqui que eu não vou para lá, é uma incoerência com aquilo que eu sou, entendeu? Então, não me chame para ir para isso, para aquilo, porque eu não vou. Né? E aí, então, eles implicavam muito com a gente que a gente não entrava nas outras coisas que existem também na universidade, né? De grupo. Eu disse, não, podem ficar bem, eu não vou olhar vocês com um olhar de recriminação, porque vocês são... Não, vocês são meus colegas e pronto. Né? E eu sempre tive essa frase também na minha cabeça, não sei, alguém que me falou, né, que dizia assim, que tanto na nossa família, quanto nos outros grupos que a gente vai tendo esse pertencimento, vai se sentindo pertencente a esses grupos, a gente se torna irmão. Nós não nascemos irmão nem na nossa família, né? A gente se torna irmão porque a gente vai convivendo, vai aprendendo com os limites dos outros, com o meu limite, com o limite do meu irmão, da minha mãe. A gente vai aprendendo a ser irmão. E na universidade também. Eu não preciso gostar de todo mundo. Entendeu? Eu não preciso gostar de todo mundo. Agora, eu preciso amar todo mundo, né? Sim. Eu preciso amar, porque essa é a prática nossa
como seguidores de Jesus de Nazaré, então preciso amar mais. E isso a gente vai aprendendo, porque não é uma coisa mágica, né? Não é uma coisa mágica mesmo. E a gente só ama realmente quando a gente se coloca mesmo à prova, né? A questão do perdão, que eu também aprendi muito. E com uma pessoa que não era tão assim, vou te dizer, para você ver que na universidade você tem essas várias coisas, né? Às vezes você acha assim, eu vou aprender muito com essa pessoa que já é da minha comunidade ou da minha igreja, e às vezes você aprende com uma pessoa que pensa totalmente contrário de você, né? Então, porque justamente ela te confronta em coisas que você não conseguiu resolver. Então, eu tinha muita dificuldade, confesso para vocês, de perdoar. Assim, né? Não era de perdoar no sentido assim de aceitar como as pessoas são, mas assim, eu ficava com aquela coisa assim, tipo um rancor, né? Aí eu dizia assim, não, aquela pessoa ali, eu posso até conversar com ela, mas ela perdeu a confiança para mim, eu não tinha mais jeito. E aí uma outra pessoa veio dizer assim, não, a gente sempre dá uma outra chance, né? Era aquela tipo a outra face, né? Aí eu disse, meu Deus, mas é tão difícil para mim isso aí, não sei não. Como é que Jesus colocou esse negócio aí de dar outra face? Eu não consigo. E aí, mas a gente vai aprendendo, né? Depois com a maturidade, hoje eu disse assim, agora eu entendi o que ela me disse naquele tempo, né? Porque eu não conseguia tolerar uma pessoa que estava aqui conversando com você, aqui, rindo para ti, e depois por trás estava te sacaneando. Que eu posso dizer para vocês que na universidade também a gente tem muito isso, né? A gente tem essa competição, né? Entre profissionais, né? Então, você tem que... muito mais... Né? Seria tão fácil dizer assim, poxa, eu fico feliz com o trabalho que você está fazendo. Mas, não, às vezes, acontece ao contrário. Você está fazendo um trabalho legal e as pessoas estão falando mal de você, né? Então, isso, de certa forma... incomoda a gente, porque a gente se sente assim, poxa, a gente faz tanto, né? A gente dá tanto da nossa vida aqui e os nossos colegas não valorizam aquilo que a gente faz. Mas o que compensa para a gente hoje é saber que lá, esse trabalho que eu estou fazendo, lá na comunidade, junto com eles, né? E a maior demonstração de que o trabalho da universidade vale a pena é quando a gente ouve de um agricultor, de uma agricultora, dizer assim, olha... vocês ajudaram a gente a sair de uma situação que a gente estava e hoje a gente está conseguindo caminhar com as nossas próprias pernas. Então, isso é uma alegria, assim, né? De dizer assim que, poxa, então quer dizer que o tão pouco que a gente pode fazer é muito na vida dessas pessoas, né? Então, aí vem essa coisa de dizer que, nossa... tudo aquilo lá, pode falar, quiser falar, pode falar mais, eu vou continuar fazendo isso. A missão vale mais, né? A missão vale mais. Tem um padre que diz assim para nós, muito conhecido nosso, quem não gosta de mim não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Gostei. É muito interessante isso. Agora, você falava, Nathalie, e é uma preocupação nossa de você que teve a experiência de passar por faculdade privada e depois para a pública, essa diferença também de comportamento, nessa questão, né? Os ambientes, eles são iguais, são diferentes, tem mais respeito em um do que no outro, não? Agostinho, a gente traz isso até pela realidade de vida, né, das pessoas. Infelizmente, não tem como a gente negar que a gente vive num país desigual, socialmente desigual. E essa desigualdade, ela também se reflete no comportamento e nas crenças, no sentido de que, na universidade privada, óbvio que tem muita gente que está com bolsa, etc., mas a grande maioria das pessoas vieram de uma condição de vida em que provavelmente elas tiveram mais oportunidade de conhecer a Deus já de família, porque a família já tinha uma base cristã e teve uma tranquilidade, porque sabia o que ia comer no dia seguinte, sabia que tinha lá a sua casinha, tudo tranquilo. E cresceu em uma condição em que a fé era relativamente fácil de ser vivenciada. Enquanto que na universidade pública, pelas diferenças, né, e muitas vezes condições de vida muito desafiadoras, né, que muita gente passa, até a fé é confrontada. Tem horas que as pessoas se perguntam onde está Deus. Onde está Deus? Né? E a gente precisa ter sensibilidade para entender isso.
Porque diante desse onde está, né, das dificuldades e dos desafios sociais que muita gente passa, às vezes a fé ela vai só ficando um pouquinho mais silenciosa. E aí entra a gente com o papel de trazer essa voz à tona, de dizer: ele nunca te abandonou. Naquele momento que você estava lá, lembra que aconteceu aquilo? Ele estava lá do teu lado. Ele sempre esteve com você. E muitas vezes o que acontece? O que eu percebi na universidade pública, com essa diversidade, especialmente nessa questão social, muita gente com esses desafios e com cenas... Tiveram várias conversas que eu tive com colegas ali que contaram situações de vida realmente muito chocantes, né? Em que você para e diz: meu Deus, como eu reagiria se eu tivesse passado por isso? Né? E aí você junta um grupo de pessoas que normalmente vêm de uma condição de vida muito difícil, desafiadora. E aí vem um outro grupo que começa a bombardear ali, dizendo: Deus não existe, rapaz, tu tá vendo o que tu passaste? Tu acha que se Deus existisse, tu tinha passado por isso? E aí essas pessoas vão ouvindo isso e vão juntando isso. E se não tem uma palavra aqui do outro lado dizendo o contrário, reforçando para eles: sim, Deus estava lá. Infelizmente, o pecado existe no mundo e a gente acaba vivendo, né, as consequências disso, mas Deus está contigo. Se não tem essa contrapartida e tem essa galera bombardeando, existe o risco de muita gente acabar se deixando levar por esse humanismo, por essa questão lógica, né? E aí é que entra o nosso papel como cristão dentro da universidade, de não se calar. Mas não é o lance de você falar e se impor, mais uma vez, querendo ser o certão. Não é isso. É de acolhimento mesmo. Tiveram várias situações em que a pessoa estava assim, no momento, como a gente diz, né? Um momento down, um momento bem triste. Eu digo: vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? E a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para o outro. E muitas vezes, Deus coloca a gente em situações para a gente ser usado como instrumento. E a gente precisa ter sensibilidade para ser esse instrumento naquele momento. Não um instrumento que vai julgar e que vai dizer se você está certo ou errado, mas sim em trazer a palavra para aquela pessoa e, de repente, mostrar para ela um amor que talvez ela nunca tenha sentido antes. Né? Uma compreensão que ela nunca tenha sentido antes. Porque é muito fácil chegar e julgar o outro e dizer: nossa, você está super errado, como é que você faz isso com a tua vida, mano? Mas você não está no lugar do outro, você não sabe o que ele viveu. Então, o nosso papel, eu acredito, como cristãos, como seres humanos que estamos aqui, né, vivendo e levando a palavra, né, se nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que levar isso para a vida das pessoas no dia a dia, né, diante desses desafios, nesse acolhimento, inclusive dentro da universidade. E aí é que está a diferença. Não é eu querer dizer que eu sou certa ou que eu sou errada, mas sim que você também é filho de Deus e você também merece viver na plenitude que Ele traz para a nossa vida. Ainda que as dificuldades aconteçam, Ele sempre esteve lá. A gente precisa lembrar isso na vida deles todo santo dia. Imagina o quanto isso também é confortante para nós, quando nós vemos essa correspondência do outro, né? Que o outro nos enxerga como uma pessoa que pode confiar, né? Que tem uma palavra de vida, tem uma palavra de Deus, né? Sim. Imagina, tive uma experiência que eu nunca esqueço na universidade, porque na universidade, como a professora falou, é um universo muito competitivo, um universo onde as pessoas estão sempre preocupadas em fazer, em querer, sempre ter as boas notas, não, tem que fazer isso, tem que aprender isso, vou me aproximar de quem sabe mais, de quem conhece mais. E eu sempre fui muito acostumada quando as pessoas chegavam comigo para pedir alguma coisa. Interesse em jogo. Para pedir alguma coisa. E uma certa vez chegou uma moça comigo e falou: vem cá, eu quero falar contigo. Eu, vixe. Já é o pré-julgamento, né? Aí quando a pessoa chegou comigo, eu falei: tá bom, vem cá, vamos. O que eu posso te ajudar? E a pessoa falou assim: não, reze por mim. Olha só. Aí eu falei: nossa, primeira vez que eu ouço isso. E isso até me confortou, porque a pessoa me reconheceu como uma pessoa que ela podia confiar. Isso. Né? Um ponto seguro ali, pelo menos naquele momento, né? E isso nos ajuda, né? Nos preenche na nossa fé cada vez mais. Não, o lance de sermos sal e luz, não é isso? Isso. E é interessante, você falava, Nathalie, eu lembrava daquela música, né, que a gente gosta de cantar aí na comunidade, na igreja. Aí se todo universitário, até das escolas soubesse, né? Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Aquilo do amor, nós estamos juntos, é uma equipe ali, é um time, não tem concorrência. A concorrência, às vezes a pessoa vai para a universidade, vem de uma indústria.
que já vem cheio de concorrência lá. Um tem que ser melhor do que o outro, um tem que passar por cima do outro para conseguir um cargo, e aí vai para a universidade e leva aquilo para lá também. Quando não, já traz da sua bagagem, da sua história de vida, né? E aí traz aquela mala, mas aquela mala não é aberta volta e meia para dizer a minha vida está assim, eu preciso consertar aqui para poder eu, verdadeiramente ser um cristão autêntico dentro da universidade. Porque a gente tem visto muitos jovens no caminho de Deus, cristãos, católicos, de outras igrejas, se afastarem, abandonarem até. E aí, pior ainda, passam até a falar mal daquela fé que acreditava e deixou de acreditar porque foi engolido. Mas a culpa não é da universidade. Não. Eu gostaria que você falasse disso. A culpa, você falou nisso, que era a pessoa precisa. A responsabilidade, né? É nossa. E aí, o que eu disse, é isso também que eu ia falar, quando tu falaste da questão da pastoral universitária, assim, é por isso que eu estou falando da pastoral universitária, que é o que eu conheço, né, como um dos espaços em que nós cristãos podemos estar dentro da universidade, entendeu? Se juntar com outros, não precisa ser... Hoje, assim, só vou falar um pouquinho sobre essa questão da pastoral universitária dentro da UFAM, né? Então, os jesuítas, né, é a missão deles estar também nesses espaços onde a juventude está. Principalmente com essa preocupação, né, que quando o jovem entra na universidade, ele fica um pouco realmente perdido e precisa, principalmente quem vai estar iniciando, o primeiro período está chegando, né, o pessoal, então a gente precisa, para eles conhecerem também melhor esse espaço, ter um grupo em que ele possa, claro, vai ter a turma dele, vai conhecer e tudo, mas se ele consegue também enxergar que dentro daquele espaço ele tem um grupo de apoio, como vou colocar, eu preciso de um grupo de apoio que eu possa instalar naquele espaço. Então, a pastoral universitária ela nasceu com essa preocupação de ter um espaço dentro da universidade onde você também, naquela correria, né, com aquilo, tem que fazer trabalho, tem que entregar isso, de eu me recolher, de eu ter um espaço onde eu possa rezar. Um espaço onde eu posso encontrar com outras pessoas também que estão passando dificuldades, e como eu estou passando, que a gente possa compartilhar isso e não tornar isso um problemão, né? Porque a minha preocupação com a juventude é nesse sentido, assim, você tem alguma coisa que te contrariou, de certa forma, eu já não sei resolver. Eu já quero ir para o confronto, ou eu quero matar, ou eu quero me matar. É assim, né? É o ferro e fogo. Mas bora refletir por que aconteceu isso, por que eu tirei essa nota baixa, ou então por que eu estou eu estou me isolando também, porque acontece muito isso também, né? As pessoas se isolam dentro da universidade. Ao mesmo tempo que você tem grupos, né? Mas você também vê muitos estudantes sozinho, que não tem grupo nenhum, então só é ele estudando, né? Então ele passa a ser uma pessoa individualista, né? E eu fiquei muito feliz nesse semestre, eu ministro uma disciplina chamada Cooperativismo e Comercialização Agrícola. E aí, então, no cooperativismo, a gente vê que a base do cooperativismo, ele é o associativismo, quer dizer, o grupo. Eu vou para um grupo com objetivo comum, mas antes de eu formalizar essa cooperativa, né, e tal, eu preciso ter o pertencimento. Porque se eu não me sinto pertencente àquele grupo, eu não vou ser grupo. Entendeu? Então, a mesma coisa, então, como meu aluno, eu estava pedindo exemplos deles, de como é que eles poderiam concretizar o que era um associativismo, antes de eu trabalhar um conceito de cooperativismo, que é o objetivo lá da disciplina, né? Mas eu fui lá para as raízes. Aí eu formulei uma frase para eles, dizendo assim, que todo cooperativismo é um associativismo, mas nem todo associativismo é um cooperativismo. Pedi para eles responderem essa questão para mim. E aí, um disse assim, professor, eu tenho um exemplo concreto. A gente tem um grupo de estudo. Eu achei legal aquilo porque eu disse assim, eu não sabia que eles tinham um grupo de estudo. Né? Aí eu disse assim, como é que é ter um grupo de estudo? A gente se juntou para a gente fazer trabalhos, para a gente não sei o quê. Então, isso é legal dentro da universidade, você formar grupos para vocês se apoiarem. Porque eu falei assim, quando eu entrei também, a gente tinha muita dificuldade, mesmo eu vindo de uma escola técnica, eu estudei muito essa questão de matemática, que eu adoro esse negócio de cálculo, né? Tanto é que eu fui professora também de matemática antes de entrar na UFAM. Porque a matemática me desafiou, pois eu vou tornar essa matemática fácil, porque o pessoal detestava a matemática. Eu disse, não, mas não é assim. E aí, então, mas quando eu cheguei na universidade, professor de matemática, todo mundo falava, né? Olha, se vocês não estudarem, vocês vão... Essa disciplina aí, ó, vai atrasar a vida de vocês se vocês não passarem. Aí eu disse, meu Deus do céu, a primeira
avaliação que minha turma fez, tudo nota baixa, né? Aí eu olhava assim, não, peraí, tem alguma coisa errada com esse professor. Não é só com a gente, não, né? A gente... E aí a gente se juntou com um colega, que foi o único que tirou uma nota boa. E disse, vem cá, onde é que tu vieste mesmo, hein? Qual foi a escola que tu estudou? É normal? O cara é gênio, isso aqui. Foi o único que conseguiu tirar uma nota boa nessa prova. Aí ele disse, não sei o que começou a falar, né? Então, mas eu posso reunir com vocês. E a gente ia para casa dele. Acredita? A gente ia para casa dele, estudava, ou então a gente para uma escola, né? E conseguiu espaço. Então, eu digo assim, que esse espaço da pastoral universitária, ela pode ser esse espaço em que você se encontra com outros, né? Então, hoje, pela questão da pandemia, né? Também a gente tem um desafio aí, porque assim, na universidade nós estamos ainda no ensino remoto e o híbrido, né? Essa volta para a gente vai ser muito desafiante, porque você tem tanto o professor quanto o aluno. A gente vivenciou e está vivendo, porque a pandemia não acabou, né? Mas a gente vivendo situações muito difíceis mesmo, dessa questão mesmo do grupo, da relação, né? E aí, então, eu digo assim, que a pastoral universitária vai ser fundamental e outros grupos estarem presentes para a gente viver essa novidade, no sentido assim, com essas novas relações. Entendeu? Que foram realmente... né? A gente está vivendo isso, acho que não só na universidade, mas em todos os espaços aí, essa desconfiança, né? Não só por medo de pegar o vírus, porque a gente sabe que a vacina está aí, né? Mas a gente sabe que a gente precisa continuar com os cuidados, usando máscara, usando o distanciamento. E às vezes eu fui para uma comunidade indígena semana passada, e aí a senhora disse assim, professora, eu vou lhe abraçar. A senhora disse, mãe, pode abraçar. Né? Quer dizer, a gente está com esses medos ainda também, que a gente vai precisar trabalhar, né, para que a gente consiga viver essas novas relações de confiança, A reaproximação. né? Essa questão mesmo do grupo em si, né? Para a gente se fortalecer, né? Então, eu acho fundamental a gente falar sobre isso, que é um desafio também que veio acirrar, assim, de problemas também de depressão entre professores e alunos. Sim. Do pânico, né? Com tudo isso, né? De experiências muito marcantes que nós vivemos, né? Então, a gente está trabalhando toda essa... É um plano que a universidade chama de flexibilização para a volta ao presencial, né? E a gente está vendo assim, desafios não só nessa questão mesmo, mas a questão estrutural. A gente sabe, né? Tem questões estruturais que a gente precisa preparar os espaços para a gente ter aula presencial, né? Só você voltar, não é do mesmo jeito, né? Você vai ter que adequar aqueles espaços para essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Não vou dizer assim, como se nada tivesse acontecido, não. Acho que a pandemia veio ensinar a gente também a ter esse outro olhar, né? De que a gente estava numa educação muito assim, Exatamente. né? Acho que repensar até as nossas formas de educação também, né? De formação. E para quem não sabe, a professora Josane, ela além de professora da Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, ela também é religiosa da Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho. E aí tem uma pergunta que um telespectador mandou, dessa questão de que, já que a senhora, além de professora, também é uma religiosa, hoje tem como separar isso? Ou hoje você vive tão... Hoje essa vivência ela te exige ser os dois, professora e religiosa, em todos os meios, todos os campos? Então, eu escolhi uma congregação, né? Na verdade, eu já... Não só a questão da congregação, mas a minha vocação, né? Vou dizer assim. A minha vocação foi sendo amadurecida nesse processo, como eu falei, tanto na minha comunidade de fé, lá no bairro, nessa paróquia, né? Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, comunidade Nossa Senhora de Nazaré, que foi lá que eu aprendi a crescer nessa fé. E depois trabalhar essa vocação, né? E sempre tive essa convicção assim que eu queria fazer o bem pelas pessoas, né? Eu não sabia como, né? Então, fui procurar também, por meio da minha formação, ter uma melhor formação. E disse assim, eu não quero ser
não quero ser mais uma lascada aqui nesse meio, não. Eu quero crescer nisso para poder ajudar, né? Porque eu sou de um bairro de periferia, eu sou da Compensa, né? Sempre morei na Compensa, né? A gente nasceu, praticamente eu nasci lá, fui para esse bairro que eu acho que eu tinha uns 4 anos, quando o meu pai foi para lá. E aí, então, a gente viu esse bairro, né, se transformar, as transformações também que ele teve, e as lutas também que esse povo teve para a gente ter o mínimo hoje, né? De um saneamento básico, de alguns serviços que estão estruturados, mas tudo isso foi demandas das pessoas que moravam lá, das necessidades que elas tinham, e tinham que... A única forma, né, como a Natália falou, nós vivemos desigualdades sociais, né? Então, a única forma que as pessoas viram de conseguir, né, que elas tivessem uma qualidade de vida melhor, era realmente ir para a rua, era se organizar, né? Então, o bairro da Compensa, ele nasceu assim, né, dessas lutas mesmo, né, de ocupação, né? Hoje, graças a Deus, as pessoas, a maioria lá tem o título da terra, mas não tinham, né, naquela época que o bairro foi formado. Enfim, e aí, então, eu nasci no meio de tudo isso, né? Então, devido a essas coisas, né? Então, poxa, Deus não quer isso para ninguém, não. Deus quer que a gente viva bem, né? E aí foi quando eu conheci essas jovens, né? E me chamou a atenção o jeito que elas viviam, né? Então, moravam no bairro, trabalhavam. Eu disse, eu quero ser assim, eu quero ser assim. Porque essa minha concepção de freira era aquela coisa assim, daquelas freiras que usavam os hábitos, que viviam trancadas lá no convento. Essa era a minha concepção de freira. Então, eu não queria ser freira assim, respeitável e tudo. Eu disse, não quero ser freira assim, não. Acho que quero... E aí foi numa viagem dessas, né? Uma das irmãs que veio fazer um trabalho sobre Bíblia, formação bíblica, né? Eu sou apaixonada por Bíblia, né? E aí, então, me convidou. Eu fiz o curso e tudo, né? Convidou para uma formação em Beruri, né? Um município aqui do Amazonas. O lugar mais longe que eu já tinha ido, claro, era no Careiro da Vaza, né? Aí fui dizer pro meu pai, papai, a irmã ali me convidou para ir, ela precisava de alguém da terra para acompanhá-la, porque ela não é daqui, né? Está conhecendo aqui o Amazonas. Aí o papai disse, tu conhece? Eu disse, conheço, pelo menos de barco eu sei. Barco eu sei andar, né? Então vamos lá. E aí foi nesse lugar, nós ficamos hospedadas na casa das irmãs franciscanas. E uma delas, né, eu comecei a ler, eu gosto muito de ler, né? Me chamou a atenção a estante lá dela, lendo lá as histórias lá de Clara de Assis e tal. Aí a irmã Yolanda, né, essa que me convidou lá da Compensa, disse assim, Josane, as irmãs aí estão querendo te convidar aí para... Disse assim, pois é, né, irmã, quem sabe, né? Ainda mais que elas têm um barco itinerante. Eu disse, pô, era tudo que eu queria, viajar nesses barcos, né? Pregando a palavra e tal. Aí foi quando ela me fez o convite, assim, tu não quer fazer uma experiência com a gente? Eu disse, não sei, vou pensar. E aí fiquei 1 ano, 2 anos pensando, né, mas será que é isso mesmo? Aí falei lá em casa, né, meu pai, sou a mais velha de casa. Pai, eu vou fazer uma experiência lá com as irmãs. Que menina, tu tá doida? Eu disse, tô não. Vou lá. Elas disseram que a primeira experiência é a gente viver lá, né? Então, o primeiro pilar é a vivência comunitária. Eu vou ver se eu consigo viver com essas mulheres. Se eu conseguir, né, a gente... E aí fui passar 6 meses, né, na casa das irmãs lá na Compensa. E aí conheci melhor, né, um pouco a vida delas. E aí fiquei, né? Então, nessa historinha toda aí, já são mais de 20 anos, né? E que eu escolhi realmente viver a vida consagrada nessa congregação de Nossa Senhora, Conselheiro de Santo Agostinho. E o que me chamou a atenção, como eu falei, a congregação ela tem como missão a educação, né? Então, Madre Alix foi uma mulher que, no seu contexto, né, ela também forjou uma escola para mulheres, que as mulheres não tinham educação, né? São os homens, né? E aí, então, ela juntou 3 meninas lá e elas conseguiram uma casa para uma escolinha com as meninas, ensinando essas coisas práticas, né? Bordado, essas coisas, e por meio disso, trabalhando também essa questão mesmo da educação. Mas, pô, é tudo que eu quero, é isso mesmo, né? E aí, então, a gente trabalha, nós temos nosso trabalho profissional, né? Então, a congregação, ela investe muito nisso, na tua formação profissional.
E as universidades, as escolas, os serviços públicos é o nosso campo de missão. Então, não tem essa separação de eu sou freira agora aqui e lá na universidade eu não sou. Não, eu sou freira lá também. Que legal. Entendeu? Então, a minha vivência lá é justamente praticando aquilo que é a missão da minha congregação. Então, é um espaço público de fortalecer uma educação de qualidade, né? De eu trabalhar essa educação diferenciada com aquela juventude, né? Pegando esses valores que eu acredito que não é, a gente não está lá para a gente competir, nós estamos lá para a gente conseguir integrar esse conhecimento que a ciência que foi criada por nós, pelos humanos, né? Como é que a gente pode integrar isso a toda a criação de Deus que está aí, né? De como é que a gente pode tornar a vida das pessoas melhores, como é que nós podemos cuidar melhor desse ambiente, que não é o ambiente lá eu aqui, mas eu sou desse ambiente, né? Então, é minha responsabilidade cuidar da água, da floresta, dos peixes, das pessoas, né? Nessa comunhão. Então, eu acredito muito nisso. Então, essa é a minha missão dentro da universidade, né? Então, assim como eu, tenho outras irmãs que trabalham também dentro da universidade, na assistência social, né? Aqui em Manaus, nós temos 2 comunidades de irmãs, uma na Aparecida e outra na Compensa. Na Compensa é a comunidade, entre aspas, mais jovem, né? Porque eu tenho 50, né? Mas eu me considero jovem. A gente tem uma comunidade de irmãs jovens da congregação, que hoje, atualmente, é a comunidade que acolhe jovens, né? Que querem viver também uma experiência, né? Claro que hoje, se você for dizer assim, ser freira tá doida, tá maluca, que é isso? Tá fora de, né? Vamos dizer assim, não tem... Mas por isso, porque as pessoas não conhecem, né? Que acham que... Até mesmo quebrar aquela linha de pensamento de que religioso não pode estudar, não pode ter uma vida profissional. Não também, pode né? viver em comunidade, né? Isso, Ficar isolado e tal. Porque lá no bairro o pessoal me conhece porque eu sou de lá, né? Mas vocês sabem que hoje essas coisas mudaram muito, né? Então, vou te dizer que há um tempo atrás as pessoas sabiam o que era ser religiosa. Mas, assim, né, freira, consagrada. Mas quando tu fala assim, eu sou freira, o menino fica olhando assim, mas o que é isso mesmo? Eu tenho que explicar para eles, né? Aí, porque às vezes chega o carteiro lá em casa, onde é a casa? Assim, a gente está procurando esse número aqui. Aí ele diz assim, é ali na casa das freiras. Na casa das freiras. Ou então tem uns que não sabem nem que a gente é freira, sabe? Que tá acostumado com o hábito, né? Que legal isso, assim, eu queria fazer uma pergunta assim. A senhora já foi confrontada, mas também, assim, quando foi falar de Jesus com alguém, de um aluno até, sabe, com uma palavra assim forte, mas também, tipo assim, os alunos chegaram novos e aquela professora é religiosa. Ixi, já não gostei. Vai bem falar de Deus conosco. Já teve essa experiência? Já. Por isso que eu falo, assim, eu durante algum tempo, a gente sabe que o primeiro dia de aula é essa questão do plano, né? Apresentar o plano de aula, a gente se apresentar e tal, um pouco essa trajetória. E durante algum tempo eu não dizia, assim, que eu era freira, né? Eu falava assim, né? Que eu me apresentava como uma professora e tal. Aí depois, no decorrer, né? Que eu ia, né, conhecendo melhor os alunos, é que eu ia falando um pouco mais, né? Dessa minha vivência. E aí, claro que no começo a pessoa ficava assim, nossa, a gente não imaginava que a senhora era freira. Pois é, né? Porque existe um preconceito, né, com relação a isso, né? E aí, então, por isso também que eu usei essa estratégia, não chegar logo dizendo assim, quem eu sou, né? Primeiro eu vou estar no meio deles, delas, né? A gente vai se conhecer melhor e depois a gente vai trabalhando um pouco isso, né? Então, no início, é claro que tem aí um que já ouviu falar, né? E aí diz assim, me disseram que... Aí vem, às vezes tem coragem, a gente entra onde tem elevador, né? No nosso prédio. Aí já me deparei com situações assim, até de professores mesmo. Ei, eu ouvi falar que tu é freira, é verdade? Quem te falou? Aí isso é verdade, quer dizer, né? Então é uma surpresa, assim, às vezes, para as pessoas. A gente desconfia, mas a gente não sabia direito, assim, né? Como perguntar e tal. Então, mas assim, eu vejo assim que é de uma forma assim, por curiosidade, também essa coisa de dizer, né? Mas o que a senhora está fazendo na universidade? Não era para a senhora estar lá, né?
Universidade é lugar Cuidando de das freira, coisas de... né? Ele disse assim, maninho, as situações estão presentes em todos os espaços, né? Então, a gente está aqui justamente para fazer essa diferença no sentido assim, de ser uma presença, né? Do divino aqui. Né? Então, a gente está aqui como presença. Então, se isso faz bem para as pessoas, como a gente falei, não me importa para mim se faz bem ou faz mal. Eu acho que a gente tem que ter, é importante a gente ser presença. A gente ter essa presença justamente naqueles lugares onde hoje a vida está mais ameaçada. Porque era ali que Jesus estaria. Perfeito. Porque se fosse para ele estar em outros lugares perfeitos, eu acho que a gente não estaria, né? Fazendo não a teria diferença. essa missão, né? Então, Nós precisamos ser diferentes no meio dos iguais, né? a gente tem que estar ali sendo essa presença divina desse Deus que é misericordioso, que acolhe, né? Que perdoa, que tem sempre estar com você nos momentos felizes e nos momentos mais difíceis, que te dá forças para você ultrapassar essas barreiras que hoje, né, a gente vive, né? E não a gente parar e dizer assim, não, Deus não está comigo, ou então colocar a culpa em Deus, não sei o quê, né? Ou então se sentir sempre o injustiçado, a injustiçada. Isso não, acho que a gente tem que mudar esse discurso e ser mais propositivo, né? Propositiva. Que conversa agradável, hein, Flávia? Que bacana. É possível, então, Nathalie, ser uma cristã autêntica dentro desse espaço chamado universidade? É possível, com certeza. E esse é um convite que a gente faz para as pessoas, né? Seja você. Você não precisa se esconder. Seja você. Tem uma música, seja você. Não vale a pena ser outra pessoa. Isso porque às vezes a gente imagina que para eu ser aceito naquele grupo eu vou ter que mudar e vai ser melhor se eu mudar. Será? Será se Deus não te colocou ali exatamente para você fazer a diferença? E você chegou ali naquele momento para levar uma palavra, um tipo de vivência que talvez as outras pessoas não tenham tido a oportunidade de vivenciar de perto. Então, seja você e permita-se ser usado como instrumento e faça da tua vida algo com propósito, como a professora falou, né? Seja em sala de aula, seja nos corredores, nos encontros acadêmicos, seja em atividades de campo. E quando você também for para a sua vida profissional, que também é um outro campo que entra em desafio. Mas a parte toda o ser cristão não é uma roupa que você veste. Ele é uma identidade. E isso é muito sério. Sim. Né? A partir do momento que você entende que isso não é uma coisa, uma roupa, uma lente, alguma coisa, que é algo que faz parte de você, não tem como você tirar isso. Não tem como você se travestir de algo que você não é simplesmente para ser aceito no meio. Ou você é ou você não é. Né? Aquela coisa, Deus não gosta de gente morna. Então seja quente. O muro tem dono. O muro tem dono, exatamente. Sai do muro. Porque existe espaço de fala para tudo hoje. As pessoas discutem todos os assuntos, todos os temas, os mais polêmicos, etc. E a gente que é cristão não pode falar? Como assim? E para isso a gente precisa estar pronto também. E aí é que vem o convite também da gente buscar cada vez mais a palavra, entender cada vez mais o que Cristo realmente quis passar e a gente transmitir isso em amor, em palavra, mas também em convicção. Né? Para então fazermos a diferença por onde formos. Maravilha, um tema desse dá para ir para 2 horas, né, diretor? Mas tem uma pergunta que não pode calar, né? Nós já estamos chegando próximos aí ao finalzinho, mas vamos falar do hoje, nem do amanhã, hoje. A gente já falou tanto isso. A intolerância religiosa é presente, diminuiu, aumentou na universidade? Olha, assim, existe realmente, né? Acho que quando eu falar assim da pastoral universitária, apesar dela ser assim uma proposta da Igreja Católica, vamos dizer assim, mas ela está aberta para as outras manifestações de fé também, né? Não está proibida a entrada dessas pessoas, né, nesse grupo. Estou fazendo propaganda dessa pastoral universitária porque os meus colegas que são jesuítas e tem professores também, então a pastoral universitária ela é constituída de professores e alunos, né, também da universidade. Aí tem a presença de religiosos e religiosas, né, e convida, né, outras pessoas também a fazerem parte dessa organização, de ter esses espaços lá dentro justamente para acolher, né, a juventude que está lá. E esse é um espaço também de exercício, né, da nossa
da nossa cristandade, né? Porque a gente precisa se encontrar, eu acho que mais, naquilo que realmente fortalece a fé, né? A justiça, o reino de Deus, né? Eu digo assim, hoje a gente fala pouco do reino de Deus, né? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus acontece aqui também. Ele não é só algo que só quando a gente morre, não é nada disso, né? Acho que Jesus experimentou viver a vivência, os valores do reino de Deus aqui, o seu grupo de amigos e amigas, e ele foi fazendo essas vivências, né? E foi me explicando isso. Eu acredito que por isso nós estamos aqui hoje falando disso. Porque se isso não tivesse começado num grupo pequeno, né? E aí essa semente se espalhou aí para esses vários lugares, né? Não começou com algo grandioso, foi algo pequeno, né? Uma semente, a parábola da semente de mostarda, a menor das sementes, mas que dá uma árvore frondosa, né? Que nos dá muitos frutos. Eu acredito que assim a gente tem que hoje, né? Falar de intolerância religiosa, mas é importante, mas assim, acho que é mais importante a gente fortalecer uma cultura do diálogo, né? Uma cultura de paz. Como é que a gente faz uma cultura de paz? E a gente realmente exercitando esse diálogo entre nós. Com as pessoas que pensam diferente de mim, mas que elas não estão contra mim. A gente está falando de um projeto comum, né? Então, acho que é isso que a gente tem que se unir nisso. Não dá mais para a gente ficar nesse confronto, né? De dizer assim, não... Se separando. Não, acho que hoje a luta pela vida ela é muito mais forte, né? A gente precisa se unir nisso. Eu acredito muito nisso, que a gente é capaz de usar nossas inteligências para isso, para o bem comum. Né? Então, é isso que eu acredito. E é nisso que eu também, né, aposto a minha vida, né, todos os dias, fazendo esse exercício realmente, de conhecer as pessoas, de conhecer as suas manifestações de fé, do respeito, né, que nasce também disso, né, de você ver que o outro não está contra você. Né? Por que a gente está brigando? Acho que a pergunta é essa, por que a gente Tem uma passagem bíblica, né, professora? Os apóstolos ficam preocupados porque tinha outros fazendo milagre em nome de Jesus. Ele disse, se não é, deixa quieto. Se não é contra nós, está a nosso favor. Isso fez eu pensar também assim, porque mesmo lá, como eu falei, quando estudante, a gente andava juntas, essas 3 mulheres, né? Nos apelidados das 3 Marias. Uma das 3 Marias era testemunha de Jeová, uma colega que faleceu, né? Eu faço assim memória dela. E aí, então... uma vez eu achava assim que tinha umas tardes que ela sumia, sabe? Eu disse, para onde é que tu vai quando tu some assim, né? Depois... Ela disse assim, eu vou fazer minha missão. Eu disse assim, um dia tu quer ir comigo? Eu disse, eu quero. Aí eu fui com ela, né? Num bairro. Eu achei super interessante. Olha, num espaço que você tinha, como eu falei, o curso de agronomia o dia todo, né? E aí, quando a gente tinha um espaço de uma disciplina para outra, uma vez por semana, que ela tinha esse espaço que a gente não tinha aula, que a gente podia estudar, né? Essa menina fazia a missão dela no bairro, né? Visitava as casas, sabe, né? Que os testemunhas de Jeová vão nas casas, Casa em né? casa. E eu fui com ela. Gente, era um sol desgraçado, 2 horas da tarde, assim, tava que nem a gente tá vendo. Menina, como é que tu consegue fazer isso, meu pai do céu? Aí, eu, né? Eu disse assim, aí eu fui com ela e aprendi com ela. Disse, poxa, eu acho que também vou fazer isso, né? Não vou esperar só sábado e domingo para atuar, não, né? Eu vou também durante a semana fazer visita lá no meu bairro, né? Conhecer mais os meus vizinhos, ver necessidades. Então, assim, eu aprendi com ela. Né? Então, se não fosse essa questão aí da convivência, né? Eu não tinha conseguido valorizar o que ela é. Né? Pela missão também, que como cristã... Claro que tinha um monte de coisa que eu não concordava com ela, mas eu disse assim, não, Mariana, tudo bem, tu já disse que já está salva, eu não estou não, eu estou buscando a minha salvação para os outros aí. Mas a gente, né, e eu aprendi muito com ela nesse sentido do servir, né, independente de estar no espaço da universidade, mas sair de lá, ia fazer sua missão e voltar para a universidade. Que bacana. Que maravilha, né? Lembrando para você que está nos ouvindo, que não pode ver, quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo aqui que a professora e a Nathalie estão de máscara, e aí já usaram álcool, tem aqui o distanciamento, nós não estamos já desde o primeiro episódio, né? Com esse cuidado, claro, quando chega aqui a gente tira, quando sai a gente coloca também, mas só para falar para você que está acompanhando aí também o nosso podcast pelo Spotify, né? Você pode acompanhar. Então, nossa gratidão.
Gratidão Chegando no finalzinho, nossa gratidão, um papo, né? Bem papo legal. muito interessante, porque nós temos aqui realidades totalmente diferentes, né? Temos uma professora que já exerce sua profissão como docente, e também temos a experiência da Nathalie, né? Que já está a caminho, mas também tá dentro, já passou por esse meio mais universitário, agora já está numa fase mais avançada, né? Do mestrado. Logo é mestre, né? né? E também até mesmo com a nossa, né? Que nós também já fomos universitários um dia e já passamos por isso também, né? E são coisas assim, bem... Nossa, gostei muito. Mas Só temos a gratidão. agradecer, né? Pela presença de vocês. Obrigado mesmo. Né, por contribuir, né? Com o nosso programa. E os nossos ouvintes e que estão nos vendo também pelo YouTube, ó, inscreva-se Não lá, esqueça de curte, compartilhar. comente. Ficou a sede, né? Eu quero mais, eu quero saber mais, mas quem sabe não tem um segundo episódio. Tem tanto tema bom que vem por aí também. E esse foi espetacular. Graças a Deus. Gratidão, viu, professora? Gratidão. Muito obrigada. Nathalie. Um abraço Obrigada a todos. a todos e até a próxima. Até a próxima. Vamos destrinchar.